Bom dia, meus amados. Que a paz de Jesus estejam com todos nós. Hoje, quinta-feira, dia 4 de novembro. E a palavra de Deus hoje está no livro de Lucas, capítulo 15, do 1 ao 10. Lucas 15, do 1 ao 10. Meus irmãos, hoje também temos que lembrar que hoje é dia de São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu, um grande amigo dos pobres, que ajudou muitos pobres na sua época em que vivia. Grande homem, se doou inteiramente para ajudar os pobres esquecidos pela sociedade, pessoas que foram abandonadas pela sociedade por ter sido envolvidas por uma peste na época, uma doença na época que as pessoas isolaram essas pessoas, esses pobres, e viviam mendigando. E ele os acolheu, vendeu parte de seus bens para dar de comer a esses pobres, para dar um sustento para esses pobres. Grande exemplo de santidade. Vamos para a leitura. Naquele tempo, todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus, mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: quem de vocês, se tiver 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? Quando a encontra, todo alegre, a coloca nos ombros e de volta para casa, chama os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrem-se comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Ou qual é a mulher que, se tiver 10 moedas de prata e perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque encontrei a moeda que eu tinha perdido. Eu lhes digo, da mesma forma, há alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, meus amigos, que palavra linda Jesus nos traz hoje. Que ensinamento lindo ele nos traz hoje, meus irmãos. Vejamos que Jesus estava sendo, primeiramente, logo no início do Evangelho, que Jesus estava indo ao encontro dos impostores, dos pecadores, dos cobradores de impostos. Logo no início aqui diz que os fariseus e os doutores da lei ficaram murmurando, reclamando, julgando Jesus, porque Jesus dizia e proclamava que era o Messias, dizia e proclamava que veio para salvar o mundo, que veio de Deus, que era o Filho de Deus, que é o pão que desceu do céu. E os fariseus e doutores da lei ficaram intrigados, julgando Jesus porque estava junto com os pecadores. Mas, meu irmão, ele dá um ensinamento tão grande ao contar esta parábola da mulher que perdeu a moeda, do pastor que perdeu a ovelha. Uma só ovelha que ele perdeu de 100.
100 ovelhas, ele perdeu uma e foi atrás e só trouxe ela quando só voltou para casa quando trouxe a ovelha perdida. E ele diz, meu irmão, que só há alegria no céu, que há mais alegria no céu do que aquele que está perdido no mundo se converte. Meus amados, não tem ensinamento mais belo do que este ensinamento de Jesus. Possamos observar que ele nos está informando que ele veio para os pecadores, para trazer aqueles que estão no mundo, meus irmãos. Estão numa vida de pecado. Talvez muitas das vezes por não conhecer a Deus. Muitas das vezes por nunca ter ouvido falar de Deus. Sim, nós sabemos que hoje em dia também tem muitos aí que não escutam falar de Deus, que não levam o evangelho até ele, até essas pessoas, e elas vivem numa vida desregrada. Mas também sabemos que nós, muitos de nós, vivemos numa vida de pecado, mas conhecemos a palavra. Meus irmãos, quando nós, pecadores, nos convertemos, deixamos a vida mundana, o céu se abre em festa, meu irmão. O céu se abre e os anjos proclamam uma festa no céu, porque um perdido encontrou a Deus. Alguém levou Deus até aquele filho, aquela ovelha perdida. Sim, meu irmão. Por isso, a importância de evangelizar, de levar a palavra às pessoas que precisam ouvir. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós que fazemos parte da igreja, de ministérios, de pastorais, de grupos de orações, seja lá qual for, o ECC, Ministério de Música, Pastoral da Família, Pastoral não sei de quê, tantos e tantos grupos de orações que tem. Nós precisamos ajudar os pobres. A exemplo de São Francisco, a exemplo de São Carlos Barroso. Sim, meus irmãos, nós precisamos ir atrás daquelas pessoas que já são consideradas perdidas. Nós também temos que buscar não se perder. Nós não podemos nos perder, meu irmão. Nós temos que a todo instante buscar a Deus, para não cairmos na tentação, para não cairmos nas ciladas do demônio, porque o demônio está à espreita, esperando um vacilo nosso, esperando uma brecha para entrar e colocar o veneno dele em nossos corações. Meu irmão, que a gente possa colocar a nossa fé fervorosa em Cristo, para que no céu haja essa festa quando um perdido é encontrado, quando a ovelha perdida é encontrada, meu irmão. Oh Jesus, que possamos ser mais gratos a Ti, Pai. Que possamos deixar de murmurar, de julgar as pessoas, porque está aqui, Jesus diz que os fariseus e doutores da lei murmuravam, julgavam a atitude de Jesus. E quantas vezes nós não julgamos o nosso próximo pelo que ele está fazendo ou pelo que ele deixa de fazer? Olha que ensinamento. Na primeira leitura fala: por que tu julgas o teu irmão? Por que tu despreza o teu irmão? Na primeira leitura fala isso. Porque muitas das vezes nós nos preocupamos com a vida do outro, nós nos preocupamos com a vida do próximo e esquecemos de olhar para a nossa miséria, esquecemos de olhar para os nossos pecados, para os nossos erros. Meus irmãos,
Veja isso, este ensinamento. Jesus colocou esta parábola, essas duas parábolas aqui que Jesus colocou, foi para advertir os doutores da lei, os fariseus, porque estavam julgando Jesus. Meu irmão, nós já vamos ter um juízo, nós já temos um juiz para nos julgar. E no dia do juízo final, nós todos vamos ser julgados pelos nossos erros e pecados. Nós não precisamos de ninguém nos julgando. Nós não precisamos de julgar ninguém. Não precisamos julgar ninguém, porque todos nós vamos ser julgados perante Deus. Então, por que ainda nós olhamos para a vida do outro? Porque nós ainda nos preocupamos com o que o outro faz ou deixa de fazer com a vida dele? Todos nós vamos ser cobrados, meus irmãos, de tudo que nós fazemos. De tudo que nós fazemos. E muitas das vezes nós se preocupa muito em ver o que o outro está fazendo de errado, em criticar o nosso próximo, o nosso irmão, pelo que ele está fazendo de errado. Nos preocupemos com nós, meu irmão. Nós temos que nos preocupar com nós mesmos, com os nossos erros, com os nossos pecados. Nos arrepender de coração, verdadeiramente. Nos arrepender e pedir perdão a Deus. Porque o erro do nosso próximo, quem vai julgar é Deus, não somos nós. Não somos nós que devemos julgar ninguém. É Deus que vai julgar. No último dia, todos nós vamos ser julgados. Paremos de julgar o próximo, de criticar o nosso próximo, de julgar o nosso próximo. Paremos de fazer isso. É a advertência de Jesus. É Jesus que adverte. E olha que ele está advertendo doutores da lei, estudiosos da lei, fariseus, pessoas conhecedoras da palavra, estudiosos das escrituras, conheciam todas as profecias, conheciam as leis, os mandamentos. Por isso eram conhecidos como os doutores da lei. Vejamos, pessoas que conheciam os mandamentos e julgavam Jesus e criticavam Jesus. Para que ensinamento maior do que esse? Que a alegria do céu é quando um pecador se converte, meu irmão. Por isso precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte e nos preocupar com a nossa salvação. Só então, quando passamos a nos preocupar com a nossa salvação, em nos converter de nossos pecados, é que podemos interceder e rogar pelo aquele irmão, e rezar por aquele irmão que está perdido, e pedir a Deus que salve a alma daquele irmão, ou até mesmo daquele ente querido nosso, familiar nosso que está perdido no mundo das drogas, da bebida, do pecado. Sim, meu irmão. Mas primeiro, nós precisamos olhar para nós, para os nossos erros, e nos arrepender primeiro dos nossos pecados, pedir perdão a Deus, nos confessar, para depois interceder pelo nosso próximo. Não julgar, não olhar com críticas, mas rezar por aquele que precisa de oração, que nós sabemos que precisa. No nosso bairro, na nossa própria rua, temos pessoas que precisam de oração. Temos vizinhos e vizinhas, amigos e amigas que precisam de oração, que precisam de uma mão amiga para acolhê-la. Talvez a pessoa até tenha vontade de ir para a igreja, mas não tem um convite. Não chega ninguém para dizer: vamos para a missa comigo, vamos para o grupo de oração comigo, meu irmão. Não tem ninguém que chegue até essa pessoa. Às vezes é um próprio vizinho nosso. Deus fala, meu irmão. Jesus fala que a alegria maior é quando um pecador se converte. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês, com todos nós.
Um santo dia a todos.